Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos falar sobre a questão de Marinho, porque o Marinho participou de uma live com o jornalista Ademir Quintino, onde ele falou vários assuntos e alguns desses assuntos não pegaram bem nem com a torcida do Santos e também nos bastidores do Santos Futebol Clube. E o presidente do Santos, né, já tinha concedido uma entrevista à ESPN na última sexta-feira e falou sobre a questão de algumas propostas que o jogador de fato recebeu, né? Foi inclusive um dos tópicos que causaram um pouco, né, de rusgas, digamos assim, entre os torcedores santistas, porque ele falou durante a live do Ademir Quintino, até citou, né? O Soteldo foi vendido, o Pituca foi vendido, né? E eu, por que eu não posso ser vendido? E também deixou meio que no ar a continuidade dele no Santos a partir de dezembro. Vale ressaltar que o contrato do Marinho com o Santos é até dezembro de 2022. Então vamos relembrar a entrevista que o presidente do Santos concedeu à ESPN falando sobre essa questão de propostas do Marinho. Porque na live o Ademir Quintino cita dois clubes brasileiros, Palmeiras e Atlético Mineiro. E aqui no canal, né, quem assiste sempre os vídeos, viu que comentamos sobre uma proposta que chegou ao Santos, só que foi recusada de um clube da Arábia. Então, vamos aqui abrir aspas para o presidente do Santos, a ESPN. Pelo Marinho, primeiro chegou consulta, depois chegou proposta nas condições que não eram interessantes para o clube. Melhoraram uma segunda, terceira vez, mas não chegaram ao que o clube achava razoável. Por isso não foi para frente, foi o que disse o presidente do Santos. Algumas coisas na vida parecem óbvias, né? Se o Santos não liberou o Marinho, primeiro, é um jogador importante e segundo, não chegou ao que o Santos queria. Se o clube em questão, né, dependente desse clube, fez uma proposta que agradasse o Santos financeiramente, o Santos abriria conversações, né, para negociar uma possível saída do atleta. Só que não aconteceu. Outro ponto na participação do Marinho, né, na live do Ademir Quintino, que ele fala é a questão de contrato, né, que o Santos ainda não procurou para realizar uma renovação, não ofereceu um plano de carreira. Plano de carreira, confesso que eu achei um pouco exagerado, principalmente pela idade do Marinho. O Marinho tem 31 anos. Geralmente, plano de carreira a gente oferece a meninos que têm um potencial muito grande. Por exemplo, um Ângelo, um Kaique, o Neymar, quando estava, né, no comecinho, nos primeiros passos. Aí você oferece um plano de carreira. Agora, um jogador de 31 anos, pelo menos eu, Nájila, nunca vi. E outra questão, esse desdobramento dessa live do Marinho, porque vale ressaltar que o Ademir Quintino estava na dele, fazendo a live, e aí entrou o Marinho, né? Ele pediu para participar, enfim, participou dessa live, só para vocês entenderem, né? Precisa de uma autorização para que atletas, funcionários do clube possam conceder alguma entrevista. Por exemplo, eu entrevistei o presidente do Santos aqui, o Rueda, e mesmo ele topando, ele falou: conversa com a assessoria do Santos, combina aí o horário, o dia, para que tudo possa ficar bem certinho. Né? E eu fiz isso, conversei com a assessoria do Santos, combinamos a entrevista do Rueda aqui no canal. E aí, isso não pegou bem de forma interna, até porque o Marinho reclamou também do departamento médico do Santos, porque, segundo ele, houve sim erro médico, né, na questão do hematoma que ele ficou na coxa, inclusive precisou fazer uma pequena intervenção cirúrgica para tirar o edema do local. E uma informação aqui do Globoesporte.com em relação ao Rueda, presidente do Santos. Presidente do Santos se reúne com o Marinho no CT após reclamações públicas. O motivo do encontro foram as reclamações públicas feitas por Marinho na última terça-feira. O jogador havia dito em entrevista ao jornalista Ademir Quintino que o clube havia cometido erro médico no tratamento de sua lesão na coxa. O atacante ainda disse que o Santos teria recusado recentemente propostas de Palmeiras e Atlético Mineiro por ele, enquanto vendeu outros atletas. As declarações de Marinho causaram desconforto no Santos. Andrés Rueda, então, decidiu conversar pessoalmente com o atacante para deixar todos os lados na mesma página. O presidente quis entender quais eram as reais insatisfações do atacante e se mostrar disposto a resolver os problemas
entre as partes. Então, acho que é uma questão importante, né, o presidente do Santos, o Andrés Rueda, conversar com o Marinho para entender o que está acontecendo, porque o que eu vejo, né, nesse ato do Marinho, primeiro ir para as redes sociais, dando a entender que ele não treinou, sendo que foi uma informação da assessoria, que partiu da assessoria de imprensa do Santos e foi replicada até mesmo aqui no nosso canal, em outros sites, e o Marinho querendo dizer, olha, não treinei normalmente, eu treinei uma parte do treino. Né, foi rebater uma informação que partiu de forma oficial do clube. Aí depois o Santos posta uma foto do Marinho treinando, ele posta um emoji, né, meio que tipo assim, né, querendo bater de frente com o que o Santos tinha postado. Então, situações que podiam ser evitadas. Né? Não tinha necessidade de ele expor o clube dessa forma, falar que queria sair, que o Santos bloqueou a saída dele. Então, algumas questões que não precisava. A questão mesmo do departamento médico, ele falando que sentiu que o Santos deveria ter o protegido, porque de acordo com o Marinho, qual situação foi criada? Houve um erro médico, né, de acordo com o jogador, ele ficou mais tempo do que previsto fora dos gramados, inclusive não temos ainda uma previsão de quando o Marinho fica à disposição do novo técnico do Santos, né, o Fábio Carille agora, e ele diz que a partir disso, os torcedores ficavam ironizando. Ah, o Marinho não joga porque ele é pipoqueiro, não tá com vontade de jogar no Santos, tá fazendo corpo mole. Então ele queria um respaldo do Santos. Eu acho que ele imaginava que o Santos se pronunciasse, olha, houve um erro médico e infelizmente o Marinho vai ficar mais tempo fora. Enfim, né, estamos tomando as providências internas. Imagino que o Marinho pensou que isso fosse acontecer. Eu, sinceramente, acho que o Santos deveria, e já falava em outros vídeos, o Santos deveria ter se manifestado para deixar isso muito bem esclarecido. Olha, houve de fato um erro médico, olha, não houve um erro médico, né? Inclusive, na matéria aqui do GE, eles falam sobre essa questão do erro médico. Vou até ler aqui para vocês, ó. Internamente, o Santos também nega que tenha havido erro médico no tratamento da lesão de Marinho. O que se entende no Peixe, apesar das declarações do jogador, é que houve um diagnóstico tardio da razão das dores que o atacante tinha na coxa, causadas por um hematoma interno. Quando o problema foi identificado pelo departamento médico, entre as partidas contra Juazeirense no dia 28 de julho e Corinthians em 8 de agosto, Marinho passou por um procedimento para tirar o sangue que havia ficado no hematoma. Então, eu acho que isso poderia ter sido explicado ao torcedor. O Fernando Diniz, por exemplo, nas coletivas, quando fosse questionado sobre o Marinho, desse essa versão do clube, para que ficasse entendido que o jogador não está jogando porque clinicamente não tem condições. Porque senão fica esses burburinhos, né, esse disse-me-disse por parte da torcida, e o Marinho é um cara que se irrita muito com esses comentários de redes sociais. Então, acho que essa situação poderia ter sido evitada? Sim. Dá um esclarecimento, né? Solta ali uma nota, um boletim médico. O Santos fazia isso, às vezes, atualizava o boletim médico, a situação de cada atleta. Né? Eu acho que isso seria bacana, essa transparência do que está acontecendo com o tratamento de cada jogador, enfim, até para a torcida ficar ciente. Só que não justifica o Marinho soltar os cachorros. Não justifica. Também não justifica reclamar que não foi vendido. Não justifica reclamar que não tem plano de carreira, que o Santos ainda não procurou por conta de uma renovação, né? Que ele poderia ter colocado o Santos na justiça e ter saído e não fez isso. Não precisava. Eu acho que tudo na vida a gente resolve com conversa. Então, tá insatisfeito com a questão do departamento médico, como foi conduzido isso? Conversa com o Mazuco, que é o executivo de futebol, ou bate lá na salinha do Rueda, conversa com o Rueda, ou com quem faz parte ali do departamento médico, né, quem é o chefe, digamos assim, não sei. Mas não tem necessidade de ir para uma live, ir para as redes sociais e expor um assunto interno, que dá para você resolver internamente. E também a questão da proposta, né? Pelo menos eu assistindo a live, eu fiquei com a sensação de que o Marinho quer sair do Santos. A sensação que me passou. Pode não ter sido essa a impressão que ele quisesse passar, mas passou para mim. Imagino que passou para mais pessoas também. Então, precisa dar uma segurada nas emoções, digamos assim. O Marinho é um jogador importante para o Santos,
Com o Carille, acho que se encaixaria muito bem, ele e o Lucas Braga, principalmente a forma como o Carille, eu imagino que vai escalar o time do Santos. Então é um jogador que é sim importante para o Santos, mas ele não pode deixar que o extracampo, que as coisas que falam a respeito dele, influencie nas atitudes dele. E principalmente é a imagem do clube. É a imagem do clube. Né? É ligar a televisão e ver as pessoas falando sobre isso que o Marinho falou na live. Então, isso, de uma certa forma, não é positivo. Já estamos com vários problemas. Não precisa criar mais um. Então, essa é a minha opinião, né? Essas são as informações também que o Globo Esporte trouxe, né? O Bruno Gilfrida, mais uma vez, dando um show de apuração. E também essa questão das propostas, né? De fato, as propostas chegaram, mas não agradou o Santos. O Santos não é obrigado a vender só porque chegou uma proposta. Não é. O Santos vendeu os outros jogadores porque entrou no consenso. Ah, Nájila, mas os valores eram baixos. Mas se o Santos vendeu, é porque achou que era um valor aceitável, né? E querendo ou não, o Marinho é um jogador importante. Então também fica naquilo. Você vai vender todos os seus jogadores? Às vezes você prioriza vender um jogador para segurar outro. Também isso acontece. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários em relação a toda essa polêmica do Marinho, né? Vamos ver também se ele será multado, se ele não será multado, como isso vai se desencadeando, né? Outros capítulos, e também se ele terá condições de jogo para a partida contra o Bahia e também contra o Atlético Paranaense. Porque na live ele deixou também no ar, ele não quis cravar, porque ele falou: se eu falar que eu vou jogar contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense, isso não acontece, as pessoas vão me cornetar. Então, prefiro não falar. Então, também fica no ar essa participação. Hoje, de novo, ele participou do treino, não sei se normalmente ou se uma parte do treino, mas o Marinho, mais uma vez, esteve em campo no CT Pelé. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque daí todos os dias você tem acesso aos conteúdos que a gente posta aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.